Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga. A gente está fazendo uma caminhada aqui falando das instituições democráticas que protegem a democracia aqui no Brasil. Então, nos episódios anteriores, lá no episódio 1, a gente começou construindo a base para compreender a arquitetura institucional das eleições brasileiras. No primeiro episódio, a gente analisou aqui o sistema eleitoral. Não apenas como um conjunto de regras destinadas a organizar as eleições, mas sim como uma escolha constitucional sobre a forma de distribuir o poder e de estruturar a representação política. Se você não assistiu o episódio 1, está aqui no canal, vale a pena assistir, eu recomendo. Depois, já no episódio 2, a gente voltou a nossa atenção para a justiça eleitoral. E a gente viu que ela não existe apenas para administrar o processo eleitoral, para administrar as eleições, mas sim para preservar as condições que tornam possível o funcionamento da própria democracia. Episódio 2, se você não assistiu, também vale a pena assistir. Hoje, a gente dá um passo adiante nessa nossa caminhada. A gente chega ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, que é a instituição que ocupa o topo da justiça eleitoral brasileira e que ao longo das últimas décadas passou a exercer um papel cada vez mais relevante na consolidação da democracia constitucional. O TSE, ele organiza as eleições nacionais, ele uniformiza a interpretação da legislação eleitoral, ele julga os processos de maior relevância e ele estabelece diretrizes que orientam a atuação de toda a justiça eleitoral. Nos últimos anos, porém, a presença do TSE deixou de se restringir ao universo jurídico. O TSE ultrapassou esses limites e passou a ocupar, em alguns momentos, o centro do próprio debate público brasileiro. Poucas instituições despertaram recentemente opiniões tão intensas quanto o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Talvez ele ocupe essa posição aí nesses últimos anos. Há quem enxergue, existem pessoas que enxerguem no TSE o principal responsável pela proteção da democracia diante das ameaças contemporâneas. Outras pessoas sustentam que sua atuação em determinadas circunstâncias ultrapassou os limites que a própria Constituição lhe atribuiu. A percepção que eu tenho disso é que nenhuma dessas duas posições tomada ao extremo contribui para compreender adequadamente o papel constitucional do TSE. Por isso que eu estou levantando esse debate aqui com vocês. Instituições da importância do TSE não devem ser analisadas nem pela lógica da adesão incondicional, nem pela lógica da rejeição automática. Elas devem ser analisadas à luz da Constituição. E é exatamente isso que eu tento fazer aqui com vocês ao longo desse episódio. O objetivo aqui não é defender ou atacar o TSE, é compreender a natureza de sua jurisdição, as razões que justificam sua posição dentro do sistema constitucional brasileiro e, sobretudo, os limites que a própria democracia impõe à atuação de qualquer instituição encarregada de protegê-la. Em um Estado democrático de direito, proteger a democracia e respeitar os limites do poder nunca são objetivos incompatíveis. Eles são, na verdade, duas faces da mesma exigência constitucional. A primeira ideia que a gente precisa compreender aqui é que o Tribunal Superior Eleitoral ele não pode ser visto apenas como uma corte encarregada de resolver conflitos eleitorais. Eu trago uma visão diferente, eu proponho aqui uma visão diferente para vocês, que foi a visão que eu trouxe lá na minha tese de doutorado. Naturalmente, essa é uma das suas funções. O tribunal ele julga recursos, ele aprecia ações eleitorais, ele uniformiza a interpretação da legislação e também assegura que as eleições ocorram de acordo com as regras previstas pela Constituição e pelas leis brasileiras. Mas eu acho que reduzir o TSE a essa dimensão é insuficiente para analisar o papel dele dentro da democracia. Na minha compreensão, o tribunal, ou seja, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, exerce aquilo que eu quis chamar de uma jurisdição eleitoral constitucional. É uma expressão que eu cunhei aqui para destacar que no Brasil as questões eleitorais dificilmente permanecem restritas ao direito eleitoral, porque em grande medida decidir conflitos eleitorais significa decidir questões diretamente relacionadas, muitas vezes, ao próprio funcionamento da democracia constitucional. E a razão para isso ela é relativamente simples. O processo eleitoral ele não representa apenas uma etapa da vida política. Ele constitui o principal mecanismo por meio do qual o processo democrático se concretiza.
Quando a Constituição afirma que todo poder emana do povo e será exercido por representantes eleitos, ela transforma as eleições no momento em que a soberania popular deixa de ser uma ideia abstrata para produzir efeitos jurídicos concretos. Isso, inclusive, está dito de outra maneira, evidentemente, lá no artigo 14 da Constituição. E é justamente por isso que proteger a integridade das eleições significa proteger um dos fundamentos da própria Constituição. Essa característica explica por que o Tribunal Superior Eleitoral frequentemente decide questões que ultrapassam a aplicação literal da legislação eleitoral. Por exemplo, quando ele julga uma ação de inelegibilidade, o tribunal não está apenas verificando se determinado candidato pode ou não disputar uma eleição. Ele está definindo quais são as condições constitucionais para o exercício do poder político. Quando ele aprecia casos envolvendo abuso de poder político ou abuso de poder econômico, ele não está apenas aplicando sanções previstas em lei. Ele está protegendo a igualdade de oportunidades entre os candidatos e está protegendo a autenticidade da vontade popular. Da mesma forma, quando o TSE enfrenta questões relacionadas à propaganda eleitoral, à desinformação ou ao ambiente digital, ele passa a lidar diretamente com uma das tensões constitucionais mais relevantes do nosso tempo, que é justamente o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção da integridade do processo democrático. É importante que a gente perceba aqui que o TSE ele exerce uma jurisdição que é simultaneamente eleitoral, mas também é constitucional. É exatamente por isso que as decisões do TSE produzem efeitos que muitas vezes ultrapassam os interesses das partes envolvidas em cada um dos processos. Ao decidir quem pode disputar eleições, quais comportamentos são compatíveis com a competição democrática ou quais limites devem ser observados durante a campanha eleitoral, o tribunal, o TSE, acaba influenciando a própria forma de funcionamento da democracia brasileira. Essa é uma constatação que ajuda a compreender por que o TSE ocupa uma posição tão singular entre as instituições da República. Mas ela também explica por que a sua atuação, a atuação do TSE, exige um grau especialmente elevado de responsabilidade institucional. Quanto maior é a capacidade de uma corte interferir no processo democrático, maior deve ser sua preocupação com a fundamentação jurídica de suas decisões, com a coerência da sua jurisprudência e com o respeito aos limites estabelecidos pela Constituição. É justamente essa característica que nos conduz ao tema que a gente vai falar a seguir. Porque se o Tribunal Superior Eleitoral exerce uma jurisdição de natureza constitucional, como é que se justifica que ministros não eleitos possam, em determinadas situações, modificar os efeitos produzidos pela própria vontade das urnas? Se o Tribunal Superior Eleitoral exerce uma jurisdição de natureza constitucional, surge uma pergunta, que eu antecipei ainda agora, que costuma provocar um certo desconforto. Como justificar que ministros, que integram o TSE, que não foram eleitos pelo voto popular, possam, em determinadas circunstâncias, impedir candidaturas, cassar mandatos ou até mesmo modificar os efeitos produzidos pelas urnas? Essa é uma das questões da teoria mais importantes da teoria constitucional contemporânea, porque à primeira vista pode parecer contraditório que uma democracia permita que juízes interfiram em decisões tomadas pelos próprios eleitores. No entanto, essa aparente contradição decorre de uma compreensão incompleta da democracia constitucional. Porque a democracia ela não se resume ao governo da maioria. Ela pressupõe que a vontade da maioria seja exercida dentro de regras previamente estabelecidas pela Constituição. Aliás, se você procurar aqui no canal, você vai encontrar um episódio sobre Norberto Bobbio em que ele defende essa teoria. Essas regras existem para proteger direitos fundamentais, para preservar a igualdade da disputa política e para assegurar que futuras maiorias também tenham a possibilidade de disputar legitimamente o poder. É justamente nesse contexto que se fala em função contra-majoritária do TSE. Em determinadas situações, a Constituição atribui ao Poder Judiciário a responsabilidade de impedir que decisões legitimadas pelo voto violem as próprias condições que tornam possível o funcionamento da democracia. No caso da Justiça Eleitoral, que é o que a gente está estudando aqui, isso se manifesta de maneira bastante clara. Quando o tribunal declara a inelegibilidade de um candidato que praticou abuso de poder econômico ou abuso de poder político, por exemplo, ele não está desconsiderando a vontade dos eleitores. O que ele está fazendo aqui é afirmar que essa vontade não foi formada em condições compatíveis com a igualdade de competição democrática e que, por essa razão, o resultado obtido nas urnas não pode ser considerado plenamente legítimo.
Perceba, trata-se de uma intervenção extremamente delicada, extremamente qualificada. Ela somente se justifica quando existe fundamento constitucional claro, quando a decisão ela é cuidadosamente motivada e quando a resposta adotada ela é proporcional à gravidade da conduta praticada. É exatamente por isso que a atuação do TSE exige um elevado grau de responsabilidade institucional. Mas essa responsabilidade ela não decorre apenas das decisões que ele, o TSE, profere. Ela também resulta da amplitude das competências que a própria Constituição e que a legislação eleitoral atribuíram ao tribunal. Porque ele exerce funções normativas ao editar resoluções destinadas a regulamentar a execução da legislação eleitoral. Então ele exerce funções administrativas também ao organizar todo o processo eleitoral, desde o registro das candidaturas até a diplomação dos eleitos. E ele também exerce as suas funções típicas, né, que seriam as funções jurisdicionais, julgando os conflitos que surgem durante as eleições. Mas nos últimos anos, uma quarta dimensão da atuação do tribunal passou a receber uma especial atenção. E eu me refiro às medidas voltadas para a proteção da integridade informacional dentro do processo eleitoral. Porque o crescimento das redes sociais, com a circulação organizada de campanhas de desinformação e o uso intensivo de plataformas digitais durante as eleições, fizeram surgir desafios que praticamente não existiam antes, quando grande parte da legislação eleitoral foi elaborada. Por exemplo, a nossa Lei das Eleições, a 9.504, é de 1997. Diante desse novo cenário que a gente vive atualmente, o tribunal passou a desenvolver mecanismos destinados a enfrentar essas ameaças. A atuação, ela, no entanto, trouxe consigo novos debates constitucionais sobre o papel do tribunal. Porque até onde pode ir a atuação normativa do tribunal? Qual é o limite entre regulamentar a legislação eleitoral e criar novas obrigações? Como conciliar a proteção da integridade das eleições com a liberdade de expressão? Essas perguntas que eu trago aqui para vocês, elas não possuem respostas simples. Mas justamente por envolverem princípios constitucionais de enorme relevância, elas demonstram por que o Tribunal Superior Eleitoral ocupa hoje uma posição tão importante dentro da democracia brasileira. Eu acho que para compreender o papel desempenhado pelo TSE, não é suficiente conhecer as competências formais que ele recebe tanto da Constituição quanto da lei eleitoral. É preciso observar a forma como essas competências foram exercidas ao longo do tempo. Ou seja, em outras palavras, é necessário olhar para a jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Porque algumas decisões marcaram profundamente a evolução do direito eleitoral brasileiro e ajudaram a compreender, ou ajudam a compreender até hoje, como o TSE interpreta sua própria missão constitucional. Eu acho que um dos exemplos mais conhecidos foi a chamada verticalização das coligações, que aconteceu em 2002. Naquele momento, o tribunal entendeu que os partidos políticos deveriam manter nos estados as mesmas alianças celebradas para a eleição presidencial. Essa decisão provocou intenso debate porque alterava significativamente a dinâmica das eleições e foi posteriormente superada por uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional. Independentemente da concordância ou não com o resultado, esse episódio revelou uma característica importante da atuação do TSE. Em determinadas circunstâncias, a interpretação da legislação eleitoral ela acaba produzindo efeitos políticos de enorme alcance, aproximando a atividade jurisdicional de escolhas que tradicionalmente pertencem ao espaço de deliberação legislativa. Vou trazer um outro exemplo aqui que eu acho relevante. Tá? Aconteceu em relação à fidelidade partidária. Quando o TSE afirmou que o mandato pertence ao partido político e não ao parlamentar eleito, o tribunal conferiu nova interpretação ao sistema representativo brasileiro. Isso foi posteriormente confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, durante os ciclos eleitorais ali de 2018 e de 2022, principalmente de 2022, o tribunal foi chamado a enfrentar desafios completamente novos. Porque a expansão da desinformação em ambiente digital tinha chegado nas eleições, né? Os ataques sistemáticos à credibilidade das urnas eletrônicas, principalmente nas eleições de 2022, e o uso das plataformas digitais como instrumento de mobilização política, e que surgiram recentemente, né, nesses dois últimos ciclos eleitorais que eu falei aí, de 18 e de 22, exigiram do TSE respostas institucionais rápidas e muitas vezes inéditas.
E eu acho importante reconhecer que essas ameaças, elas existiram e que demandaram uma atuação das instituições democráticas, uma atuação importante das instituições democráticas. Ao mesmo tempo, também acho legítimo discutir a extensão das respostas adotadas, os fundamentos jurídicos dessas respostas adotadas e os impactos sobre direitos igualmente protegidos pela Constituição, especialmente a liberdade de expressão e o princípio da reserva legal. Essas discussões, na minha opinião, não diminuem a importância do tribunal. Ao contrário, elas demonstram que instituições constitucionais relevantes precisam estar permanentemente submetidas ao debate público e ao escrutínio jurídico, ao escrutínio acadêmico. A jurisprudência do TSE, ela revela exatamente essa característica. Ao longo das últimas décadas, o tribunal deixou de ser apenas uma corte responsável por resolver conflitos eleitorais específicos e passou a exercer papel decisivo na definição dos contornos do processo democrático brasileiro. É justamente essa ampliação de protagonismo que nos conduz ao tema seguinte. Quanto maior a relevância institucional do Tribunal Superior Eleitoral, maior também passa a ser a necessidade de discutir os limites constitucionais de sua atuação. Bom, até aqui a gente procurou compreender por que o Tribunal Superior Eleitoral ocupa uma posição tão singular, né, na arquitetura constitucional brasileira. A gente viu que a atuação dele, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral, ultrapassa a simples organização das eleições e que alcança diretamente questões relacionadas à preservação da própria democracia. E é justamente por exercer uma função tão relevante que o tribunal também se encontra no centro de algumas das discussões institucionais mais importantes do nosso tempo. A primeira delas, na minha opinião, envolve os limites da sua própria competência normativa. A Constituição e a legislação eleitoral autorizam o Tribunal Superior Eleitoral a editar resoluções destinadas a disciplinar a execução das eleições. Essa competência ela é indispensável para o Tribunal Superior Eleitoral, porque nenhum processo eleitoral poderia funcionar adequadamente se todas as situações dependessem exclusivamente da atividade legislativa dentro do Congresso Nacional. Entretanto, existe uma diferença importante entre regulamentar a lei e criar regras que deveriam ter sido estabelecidas dentro do âmbito do Congresso Nacional, ou seja, pelo próprio legislador. Sempre que uma resolução ultrapassa os limites da regulamentação e passa a inovar significativamente na ordem jurídica, surge uma tensão constitucional que não pode ser ignorada. Aqui, não se trata de negar a competência normativa do tribunal, mas de reconhecer que ela também está submetida ao princípio da legalidade e ao controle, eventualmente, de sua própria constitucionalidade. Outra questão igualmente relevante diz respeito ao devido processo legal. As eleições, elas possuem um calendário próprio e muitas decisões precisam ser proferidas em um prazo extremamente reduzido. Essa realidade justifica uma atuação mais célere da Justiça Eleitoral, mas não elimina a necessidade de assegurar o contraditório, a ampla defesa e a fundamentação adequada da decisão judicial, especialmente quando estão em jogo direitos políticos, mandatos eletivos e a própria vontade manifestada nas urnas pelos eleitores. Existe ainda uma terceira tensão que ganhou enorme visibilidade durante os últimos ciclos eleitorais. E aqui eu estou falando da percepção pública de imparcialidade que o TSE precisa emanar. A legitimidade de qualquer tribunal depende da confiança de que casos semelhantes serão decididos segundo critérios igualmente semelhantes. Quando parte significativa da sociedade passa a acreditar que a orientação jurisprudencial varia conforme a identidade política das partes envolvidas, fica instalado um problema institucional que vai além do caso concreto. Não basta aqui que a corte seja imparcial. Ela também precisa preservar a confiança pública na sua imparcialidade. Por isso, coerência jurisprudencial, fundamentação rigorosa e previsibilidade das decisões representam exigências que se tornam ainda mais importantes, justamente porque o tribunal exerce competências diretamente relacionadas ao funcionamento da democracia. Essas tensões que eu trouxe aqui para vocês, elas não diminuem a importância do TSE, na minha opinião, muito pelo contrário. Elas demonstram que instituições constitucionais relevantes precisam conviver permanentemente com mecanismos de controle, mecanismos de crítica e com um aperfeiçoamento constante. Todas essas reflexões que eu trouxe aqui,
né, elas nos conduzem ao ponto central desse episódio. Como avaliar a atuação do Tribunal Superior Eleitoral sem cair na falsa alternativa entre a defesa incondicional da instituição e a crítica indiscriminada de todas as suas decisões? Para mim, né, a resposta está na própria racionalidade constitucional da autodefesa democrática. Democracias, elas possuem o direito, e muitas vezes eu até defendo a ideia de que possuem o dever, de proteger as condições que tornam possível a própria continuidade democrática. A Constituição de 88, ela não foi concebida para assistir passivamente à degradação do processo democrático. Ela criou instituições capazes de reagir a práticas incompatíveis com a liberdade do voto, com a igualdade da competição política e com a legitimidade das eleições. Nesse contexto, o Tribunal Superior Eleitoral desempenha uma função indispensável dentro desse modelo. Mas a proteção da democracia ela não pode ser confundida com a autorização para o exercício ilimitado do poder. Quanto mais relevante é a missão constitucional atribuída a uma instituição, maior o seu dever de compromisso com os limites que justificam a própria missão que ela recebe constitucional. É exatamente por isso que a atuação do TSE deve permanecer vinculada a alguns parâmetros fundamentais. As decisões precisam ser proporcionais à gravidade das ameaças enfrentadas. Elas devem apresentar fundamentação jurídica clara, consistente, verificável, precisam respeitar o devido processo legal e aplicar os mesmos critérios independentemente da identidade política dos candidatos ou dos partidos que estejam envolvidos. Esses parâmetros, eles não enfraquecem a justiça eleitoral, muito pelo contrário, são justamente eles que preservam a legitimidade constitucional da justiça eleitoral. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou desafios inéditos relacionados à desinformação, aos ataques contra a credibilidade das eleições e às tentativas de deslegitimar antecipadamente os resultados eleitorais. E a atuação da Justiça Eleitoral foi, em muitos desses momentos, indispensável, essencial para impedir que essas ameaças comprometessem a estabilidade democrática. Ao mesmo tempo, reconhecer a importância dessa atuação não significa considerar, na verdade, que todas as decisões proferidas pelo tribunal estejam automaticamente imunes a qualquer tipo de crítica. Em um Estado democrático de direito, a crítica institucional fundamentada, ela não representa hostilidade contra a democracia. Ela constitui um dos mecanismos por meio dos quais as próprias instituições permanecem fiéis à Constituição. Talvez essa seja a principal lição que a gente pode aprender, pode extrair da experiência brasileira. A gente precisa de instituições suficientemente fortes para proteger a democracia, mas a gente também precisa de instituições suficientemente comprometidas com os seus próprios limites para o exercício dessa proteção, para que essa proteção jamais se transforme em fonte de arbítrio. Porque os guardiões que deixam de reconhecer os limites do poder que exercem acabam colocando em risco exatamente aquilo que eles receberam como missão de proteger. Bom, então, ao longo desse episódio, procuramos compreender o Tribunal Superior Eleitoral a partir de uma perspectiva constitucional. A gente viu aqui que ele não é apenas a instância máxima da justiça eleitoral, mas ele também é uma instituição responsável por preservar as condições jurídicas que tornam possível o funcionamento da democracia representativa prevista pela Constituição de 88. A gente também viu que essa missão que o TSE recebe confere a ele competências de enorme relevância e que, ao mesmo tempo, impõe responsabilidades proporcionais ao alcance dessas competências que ele recebe. A legitimidade do TSE ela não decorre apenas da importância da função que ele desempenha, mas decorre também da forma como ele exerce essa função, com fundamentação jurídica, com respeito ao devido processo legal, com coerência de suas decisões e com fidelidade permanente aos limites constitucionais que justificam sua existência. E essa talvez seja a principal conclusão desse episódio. A democracia ela precisa de guardiões, mas os guardiões somente permanecem legítimos quando continuam submetidos às mesmas regras constitucionais que receberam a missão de proteger. Bom, no nosso próximo episódio, a gente vai deixar de falar do TSE, eu acho que a gente esgotou o assunto aqui falando de TSE, para analisar outro elemento indispensável da democracia representativa, que é justamente os partidos políticos. Qual é a função constitucional dos partidos políticos
Por que eles são indispensáveis ao funcionamento da democracia? E por que, apesar disso, eles enfrentam níveis tão elevados de desconfiança por parte da sociedade brasileira? Essas questões orientarão a nossa próxima conversa no nosso próximo episódio. Então, muito obrigado por chegar até aqui, por acompanhar mais esse episódio aqui do Democracia. Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com quem gosta de falar sobre democracia, de eleições e de instituições democráticas. Se você tem alguma dúvida, se quer contribuir com esse vídeo, por favor, use os comentários aí para deixar a sua opinião. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!